Na educação das crianças, a aula de evangelização é diferente da educação formal. Porque na evangelização infantil nós vamos tratar da religiosidade. Então, desenvolvendo o lado moral. Enquanto que a educação formal, ela desenvolve o ser na parte de todas as matérias, tipo língua portuguesa, história, geografia. A educação dele, formal, é muito importante para que eles possam inserir numa sociedade competitiva. Mas a mais importante é a sua formação moral, a religiosidade na idade certa, no momento certo, com aulas específicas de evangelização para a criança. Então, as casas espíritas precisam abrir as portas às crianças no horário delas, que elas possam ter a liberdade de cantar, brincar e sentir fazendo parte desta casa. Então, os pais devem levar as crianças à evangelização desde a sua gestação, desde que elas estão gestantes, porque a criança inicia-se a sua formação religiosa de 0 a 7 anos. Então, a casa espírita precisa abrir as portas com aulas específicas para a gestante, para que elas possam sentir segura, porque esse momento é tão importante, porque o perispírito está sendo moldável, é como se fosse uma argila. A criança, ela é moldável de acordo com a educação que os pais têm. Então é muito importante elas participarem, elas terem essa aula específica desde a sua gestação. E com certeza será um ser humano seguro, tranquilo e vai contribuir muito com a sociedade. Os pais não devem obrigar, mas conscientizar a criança da importância de ser um ser humano tranquilo e seguro. E os pais, do momento que eles frequentam a casa espírita, é dever levar a criança no seu horário também. Por quê? Porque a criança, ela sendo desde pequena já inserida na evangelização infantil, ela começa a tomar gosto pela evangelização, pela casa espírita. E se a religião espírita é boa para os pais, com certeza será boa para os filhos também. Então, no obrigar não é bem assim, não tem que obrigar, mas até uma certa idade é dever dos pais. Emmanuel disse que até os 14 anos nós devemos levar os nossos filhos e mostrar a importância da religião. Aí quando eles crescerem e que se eles quiserem procurar outra religião, aí sim, mas o primeiro momento é na casa espírita. A melhor maneira de levar a criança para a evangelização é o momento que a mãe chegou na casa espírita, é dever da mãe, dos pais, perguntar qual é o horário, procurar se informar, que horário eu trago meu filho, qual é a melhor forma, o que eu preciso, e buscar essa informação na casa espírita, porque a criança, ela precisa, desde pequena, estar inserida na casa espírita. No momento que os pais vêm, ela também precisa estar participando de toda a movimentação da casa. Inclusive, tem casa espírita que já a criança ela aprende desde pequena a servir uma água, ela participa das promoções, ela sente prazer de estar na casa. Porque do momento que uma criança adentra uma casa espírita, ou qualquer pessoa, ela já está sendo tratada, a casa, a própria casa, ela já oferece
meios para que as pessoas que estão ali sintam prazer de estar, sintam já fazendo parte daquele movimento espírita. E é assim que a gente começa mesmo, estar participando desde pequeno. É muito importante a criança frequentar a casa espírita desde pequena. A criança, ela não tem condições de escolher a sua religião. Por quê? Ela está sob a tutela dos pais. Então, é dever dos pais impor a religião que ele está frequentando. Então, ele vai conversar com os filhos e não deixar por conta dele. Porque ele precisa estar sendo orientado pelos pais sobre o porquê que será que o pai escolheu aquela religião. Porque é boa para ele gosta. Quais são os princípios daquela religião? Qual é o que explica aquela religião? Por que os pais explicam? Então ele deve conscientizar o seu filho e não deixar que ele escolha a sua religião. Futuramente, se ele não gostar ou tiver compromisso com outra religião, ele vai. Porque a doutrina espírita, ela não exige que as pessoas se tornem espírita. As portas são abertas para todas as pessoas. Mas, como ensinou Kardec, dizendo assim, não violenteis nenhuma consciência. Então, todas as pessoas têm a liberdade de escolha da sua religião. Mas, enquanto a criança é menor de idade, está sob a tutela dos pais, é dever dos pais inseri-los na religião que eles frequentam. Isso é muito bom. É mais fácil evangelizar as crianças, porque o melhor período de aprendizagem é de 0 a 7 anos. Então, ela aprende. Eu sinto uma satisfação enorme de evangelizar os bebês. Porque os bebês, eles dão um retorno para a gente. E eu tenho certeza que eles estão aprendendo. O adulto, a gente passa o evangelho, as palestras passam, mas eles já estão com a sua ideia formada. Então, nem sempre eles acatam o que você está falando. Eles têm mais resistência que as crianças na aprendizagem. Porque já estão cheios das suas viciações, pensam, têm a sua liberdade de escolha, e a criança não, ela está sendo moldável. Então é muito mais fácil evangelizar a criança, o bebê, do que um adulto. E a gente sente isso daí pelo retorno que as crianças nos dão desde pequeno. Ela grava melhor. E o adulto, às vezes, ele, por ter uma vida tão cheia de tantos compromissos, tão atribulada, e às vezes ele escuta uma aula, mesmo quando eles estão numa palestra. Às vezes estão cansados, com a mente carregada, o palestrante está falando, e às vezes estão ligados nos seus problemas de casa, e então fica difícil. Agora, quando ele tem vontade de aprender, é claro que aprende também. Mas a criança, ela não tem um objetivo, ela não tem nada. A mente dela está livre para o aprendizado. Então, ela vem, a mamãe traz a criança na evangelização. Nós vamos trabalhando com atividades lúdicas, com brinquedos, no concreto, porque elas aprendem no concreto, com os brinquedos, com as músicas, com a expressão de toda a arte nas 4 modalidades. Então a criança aprende com mais facilidade com a apresentação de imagem. Agora o adulto, às vezes, ele tem mais resistência em aprender e muito menos a praticar. Agora, quando a criança já aprende desde pequena, ela já cresce praticando, ela não sente tanta dificuldade, ela não tem resistência para a aprendizagem. Eu gostaria
neste momento, de fazer um apelo a todo dirigente de casa espírita que procurasse se informar melhor sobre a infância, lá no Livro dos Espíritos, desde a sua formação, desde a chegada do Espírito aqui na Terra, e se colocar no lugar de uma criança que está chegando aqui. Vamos transportar de nós para um espírito recém-chegado, desde a sua gestação, e sentir, ver a necessidade, o que a casa espírita pode oferecer para esse espírito. Então, se eu estou chegando aqui na Terra agora, já com uma bagagem, um conhecimento espírita, como eu gostaria de ser recebida nessa casa espírita? De que forma, o que a casa espírita pode oferecer? Qual é o carinho que nós podemos oferecer para essa criança? De que forma nós gostaríamos de ser recepcionados na casa espírita ou na Terra, já que o Filho de Deus voltou, retornou? Então, se os dirigentes de casa espírita estudar mais sobre a importância da infância, eu tenho certeza que estarão contribuindo muito mesmo para a transformação de um planeta de prova e expiação para um mundo de regeneração. Então, esse é o meu recado. Eu gostaria muito que repensassem. Aquele que está na responsabilidade de dirigente de casa espírita, que repense a prática de acolher essas crianças que, antes de ser filho de qualquer mãe que seja, é o Filho de Deus chegando na Terra. E devemos recebê-lo com muito carinho, com muito respeito, com aulas específicas, tanto para a gestante quanto para o bebê e qualquer idade mais acessível à aprendizagem.